Olá pessoal, estamos aqui nos estúdios da Infomoney e com grande prazer que a gente recebe hoje Luiz Fernando Figueiredo, ex-diretor de política monetária do Banco Central, de 99 a 2003, e é o sócio-diretor da Mauá Investimentos, uma das assets mais respeitadas do mercado. O objetivo aqui é fazer um bate-papo sobre macroeconomia, falar um pouquinho aí para o que está acontecendo no mundo e as perspectivas para a economia aí nesse segundo semestre. Luiz Fernando, obrigado pela sua presença. Obrigado, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Ótimo. Luiz Fernando, vamos pegar um pouquinho aí o que está de manchete no cenário econômico mundial. Eu queria que tu desse uma resumida aí sobre Estados Unidos, esse processo aí de retirada dos estímulos, China, questão da desaceleração econômica, da segunda maior economia do mundo, e falar um pouquinho de Brasil, dessa perda de credibilidade aí que a economia brasileira está enfrentando. Tá, vamos lá. Bom, o que está acontecendo no mundo, na verdade, é uma coisa boa. O que a gente está vendo agora é que o mundo começa a andar meio que sem toda a necessidade que ele teve antes de muletas, de cortisonas e coisas que fizeram o mundo ficar de pé, apesar da crise que nós tivemos em 2008. Então, o momento que a gente está vivendo é um momento em que as coisas começam a ficar mais num padrão normal. Isso é uma coisa muito boa. Quer dizer, toda essa discussão sobre o que o Fed vai fazer daqui para frente, por trás disso tem que a economia está começando a andar pelas próprias pernas. Então, é um ambiente melhor, né? Hoje, um tema importante para nós na Mauá, na nossa gestão nos fundos macro, é essa reaceleração do mundo. O mundo esse ano vai crescer 2 e pouco e o ano que vem vai crescer 3 e pouco. Então é uma mudança importante que deve vir provavelmente puxada pelos Estados Unidos. Se a gente lembrar lá atrás, a economia americana foi o motor do mundo e foi quem gerou uma abundância, né, uma situação muito favorável para o mundo, ou seja, os Estados Unidos ele é muito importante nisso. Então a gente está indo para um ambiente melhor do que a gente vinha vindo nos últimos 5 anos. Então, eu acho que o big picture é esse. Você tem a Europa saindo da recessão e ela vai ser bastante ajudada pela economia americana. Só para relembrar, a economia americana é 25% do PIB mundial. Né? E mesmo a China, que veio bem devagar no primeiro semestre, devagar para o nível chinês, né, que é coisa de 6% ao ano, que seria um sonho para o Brasil, mas mesmo a China que vinha devagar, neste segundo semestre ela deve andar mais para 7,5%, alguma coisa por aí, talvez 8%. Então, mesmo a China, ela não está num processo, vamos dizer, contínuo de desaceleração. Ano que vem, para a China, será diferente, vamos ver o que vai acontecer. Mas os próximos 6 meses são bons meses. E com essa história nova, né, vamos dizer que seja nova, da economia americana começando a pegar mesmo, isso muda muito o que acontece em vários dos países, né, incluindo a própria China. A China se beneficiou muito de todo o crescimento abundante que nós tivemos nos anos 90 nos Estados Unidos. Então, é para lá que nós estamos indo. A conversa de curto prazo, que é uma conversa delicada, é, bom, como é que então eu vou reduzir esse cortisona sem o paciente estrebuchar? Né? Quer dizer, como é que eu vou devagarzinho deixando que ele volte para uma situação normal, sem tanto remédio? E daí é muito difícil, porque não é uma ciência, nunca se fez tanto estímulo como se fez dessa vez, e por aí vai. Então, não tem lá, bom, qual é a bula desse troço? Como é que eu faço para sair? Então, você vai meio tentativa e erro, é o que o Fed está fazendo. Ele está tentando distanciar esse mensal estímulo de liquidez do que ele vai fazer com a taxa de juros. Né? A própria curva de juros já subiu de 1,80 a 1,90, a curva de 10 anos nos Estados Unidos, para 2,90. E só para dar uma ideia, 100 pontos de alta da curva de juros americana quer dizer alguma coisa com 0,5% a menos de crescimento em 12 meses nos Estados Unidos. Ou seja, não dá para brincar muito mais com essa história, porque senão o risco de abortar esse crescimento é grande. Então, vamos dizer, o Fed tem que ser muito mais market friendly agora, a partir de agora, com esse processo, do que ele veio. O ajuste
para, vamos dizer, essa nova etapa de um pouco menos de estímulo já aconteceu. Mais do que isso, quer dizer um risco para a própria aceleração da economia americana. O tapering, que é bem mais provável que vem agora, no meio desse mês, ele pode até ser um não evento, porque todo mundo se preparou tanto para esse evento, a própria curva de juros já subiu muito, os países emergentes, principalmente aqueles que receberam muito dinheiro e têm as contas externas um pouco mais fragilizadas, sofreram muito. Então, muito já aconteceu. Você nunca sabe se já aconteceu tudo, se aconteceu mais do que deveria ou não. Isso é uma coisa que a gente vai ver nas próximas semanas. Mas o fato é que, a partir de agora, a gente tem um aliado que é o próprio Fed. Né? E ele tem instrumentos para não deixar que essa coisa piore muito, que no final seria dar um enorme tiro no pé. Né? Eu vou tirar a cortisona numa velocidade que o paciente não vai ficar bem. Não dá para fazer isso. Houve uma certa mudança até de postura, eu acho, do Fed. Logo no começo, quando ele começou a emitir os primeiros sinais de que isso ia acontecer, o mercado reagiu de uma forma bastante brusca. Foi lá por maio, junho. E agora eu acho que o tom é outro, é um pouco mais friendly, vamos dizer assim. Ou seja, mostrando que vai acontecer, mas de uma forma mais tranquila. Será que o objetivo é passar exatamente essa tranquilidade que o mercado... Sem dúvida nenhuma que sim. Teve um momento lá, eu não lembro quando foi, acho que foi em junho, que a curva de juros americana já tinha ido para 2,30 e pouco. Eu lembro que foi exatamente quando o Bernanke falou, ela estava em 2,32. Ela tinha saído de 1,80 para 2, não é pouco, já tinha subido bem. E daí ele foi perguntado, foi logo depois de uma reunião do Fed, ele foi perguntado o que ele achava do movimento do mercado até aquele momento. Ele falou, não, está razoável. Bom, o mercado deu uma pancada enorme, foi horrível para a curva de juros americana. E nós saímos então de 2,30 e fomos para 2,80, 2,90. Quando teve esse movimento, veio uma certa, entre essas tropas de choque dos membros do Fed, dizer, não, calma, não é bem assim. Porque no final é tão simples quanto isso. Se você deixar que a curva descolhe demais, que dê uma impressão que o Fed vai se antecipar demais, o resultado é que ele vai abortar o crescimento, como ele já fez algumas vezes. Algumas vezes ele tirou o estímulo um pouco mais cedo e ele disse isso. E acabou minguando aquele processo de recuperação que estava acontecendo nos Estados Unidos. Então, é um momento que para eles é um momento muito delicado. Então, é melhor eu ter o mercado a meu favor do que o mercado contra mim, porque isso vai afetar a economia se o Fed vacilar. Perfeito. Falando um pouquinho de China, já comentou aí rapidamente que os próximos meses são positivos para a economia chinesa, ou seja, ela deu uma desacelerada e agora ela volta a acelerar um pouco. Isso é bom para o Brasil. Não, isso é muito bom. Os dados da China, sei lá, os dados do último mês, todos eles são na direção de que a coisa está melhorando lá. Até muita gente que apostava em queda de commodities, principalmente as metálicas, né, desistiram desse tipo de aposta. Existe na China uma coisa que é um processo de mudança importante na economia, que é sair de uma economia que exporta muito e investe muito em infraestrutura para uma economia que é mais de serviços, é mais de consumo. É o Brasil de ponta cabeça. Na verdade, eu diria que o Brasil está de ponta cabeça com relação à China. Né? Mas então, eles têm que fazer esse processo de transição, que não é um processo simples. E é um processo que requer uma atividade um pouquinho mais branda do que eles tinham lá atrás. Né? Então, agora, é muito diferente um país como o Brasil, um país assim, vamos dizer, mais democrático, levar um processo como esse do que um país que tem uma, vamos dizer, lá as pessoas obedecem. Né? É diferente de um país com tanta liberdade quanto os países ocidentais. Então, acaba, do ponto de vista econômico, sendo um processo mais arrumado. Entendeu? É um enorme desafio, eles levam as coisas ao longo do tempo e tal, mas assim, a cara é uma cara bem melhor. Não vamos ter a China provavelmente crescendo aqueles 10% que ela crescia, 9%, mas não é um processo contínuo de queda muito forte em termos de crescimento. Isso é uma boa notícia. Falando de Brasil agora, estamos vivendo aí uma economia crescendo 2,5%. Talvez menos. Talvez menos. Inflação
sob pressão, governo aumentando juros. O que tu está vislumbrando aí sobre a economia brasileira? Olha, vamos dividir a economia brasileira em três coisas. Primeiro, fundamentos. Quando a gente olha para os fundamentos, eles hoje são provavelmente piores do que há um ano atrás, provavelmente piores do que há 2 anos atrás, mas eles são bons fundamentos. O Brasil não tem um problema hoje de fundamentos, diferente daquela crise de 2002 ou em outros momentos, que o país era muito frágil, ele não é frágil hoje. Começando com o lado externo, a conta corrente externa, ela estava em 3 e pouco, indo para 4, que é uma coisa que você tem que tomar um certo cuidado, você tem que estar num ambiente muito razoável lá fora para você poder ter 4,5 de conta corrente externa, com relação ao PIB. Essa desvalorização cambial que nós já tivemos, já mudou esse processo. Se a gente estava indo para 4, no ano que vem provavelmente a gente vai para 2,5, e se continuar dessa forma, se não vier uma inflação muito grande, ou seja, se houver um ganho de câmbio real, que é o que interessa no final das contas, a gente em 2 anos vai para mais, para perto de 1,5% de conta corrente externa. Então, por isso os fundamentos está ok. O que a gente vive é muito uma questão de expectativas. O que está nos movendo são as expectativas. Antes, continuando só um pouco mais nos fundamentos, quando você olha a dívida PIB do Brasil, ela também é ok. Você pega a dívida bruta, desconta as reservas, porque as reservas são um ativo que tem valor de fato, né? Podemos discutir os outros, mas esse tem de fato. Está em 40 e poucos % do PIB. E teve um processo de declínio, contínuo, e agora está mais estável. Então, com todas as, entre aspas, bobagens que a gente viu, de contas, as contas fiscais, aquela expansão parafiscal, né? Dinheiro para o BNDES, dinheiro para a Caixa, dinheiro para o Banco do Brasil, com tudo isso feito, isso não conseguiu comprometer a dívida PIB. Então nós não estamos falando que a gente tem um problema de endividamento sério, nós não temos isso. Lá na frente, se fizer, pode acontecer, mas não é o caso hoje. Não tem alavancagem no sistema financeiro, do ponto de vista de alavancagem, é um dos menos alavancados do mundo, o sistema bancário. O consumidor, ele está sim mais endividado, mas ele não está assim completamente afogado. Então, assim, quando você olha os fundamentos, eles estão ok. Número 2, quando você olha problemas estruturais, a gente tem um monte de problemas estruturais. O primeiro deles eu ia falar em infraestrutura, quer dizer, já o Brasil vai parar porque não tem infraestrutura. São Paulo é um enorme estacionamento, qualquer estrada, em qualquer hora do dia você tem trânsito. O aeroporto é pior que uma rodoviária, ou seja, é muito difícil. E isso não é só uma coisa chata de viver, né, com isso, mas isso faz com que o custo, vamos dizer, na minha fábrica eu deixei o produto pronto, o custo de eu entregar para o meu cliente talvez seja o mais caro do mundo. Para dar uma ideia, no caso de alguns grãos, mais do que dobra o preço do grão, do custo de produção do grão, o transporte, etc. Nesse sentido, tem uma chance, eu diria, bem razoável do programa de concessões nos ajudar bem e melhorar essa coisa de infraestrutura. Agora, demora de 3 a 5 anos, se der certo. Né? Eu acho que tem uma chance razoável, uma boa parte dá certo sim. Principalmente rodovias, aeroportos, provavelmente portos também. O negócio de ferrovia não tá com uma cara boa, não. E graças a Deus eles cancelaram o negócio lá do tal do trem-bala, né? Então isso pode ajudar um pouco nessa questão de estrutural que a gente tem aí de falta de infraestrutura. Um outro problema muito sério é a questão do custo fiscal, custo tributário que as empresas, o que as pessoas têm no Brasil. Uma empresa brasileira, ela tem, em média, uns 50% a mais de carga tributária do que os seus concorrentes. Como é que você consegue concorrer dessa forma? Quer dizer, é um peso muito maior do que você conseguiria carregar, né? E você tem outros problemas, como a indexação e por aí vai. No caso da carga tributária, eu não vejo a menor chance desse negócio ser mudado de maneira importante, até porque deveria ser uma coisa mais gradual, né? Não dá para você mudar de uma hora para outra, mas não está com a menor cara que isso vai ser atacado. Então isso vai continuar sendo um problema em termos de competitividade. Depois tem um outro problema, que é um problema muito sério, mas é um problema cíclico. Ele não é um problema permanente, de fundamentos, e as pessoas acabam confundindo muito isso. Que é o quê? De vários anos para cá, as políticas elas têm sido de aumentar a demanda, aumentar o poder de compra das pessoas, só que
ao mesmo tempo, não se conseguiu produzir políticas que aumentassem a oferta de produtos. Então, eu demandava 100 e ofertava 100. A resultante, a inflação mais ou menos estável, a economia crescendo e tal. Eu passei a demandar 200 e a ofertar os mesmos 100, estamos com um problema. Não tem conversa que a inflação vai subir e não tem jeito. É muito mais gente demandando do que gente ofertando. Isso não é um problema de fundamento, isso é um problema cíclico. Agora, a gente esticou demais a corda, então por isso que a inflação é tão alta, tão reticente, e agora a gente começou um processo de ajuste desse negócio. Você tem duas formas de ajustar isso. Uma maneira é a maneira benigna, que é o seguinte: eu aumento a oferta, eu aumento investimentos, etc. Então a indústria cresce, eu tenho mais produtos ofertando, eu vou moderando a demanda, eu vou me encontrar no meio do caminho. Uhum. Infelizmente, não parece ser esse o caminho que a gente escolheu para fazer esse ajuste. O ajuste está acontecendo, desculpa o francês aqui, by the hard way, ou pelo lado difícil, que é o quê? Contraindo a economia. Porque o que temos, como eu falei, de expectativas de confiança estão tão ruins que você está gerando o pior ambiente possível para investimento. Então, você está, sim, eu diria até mais do que moderando a demanda está começando a cair em termos reais, só que você não está conseguindo subir a oferta. Por falta de investimento, né? Exatamente, você vai ajustar igual, só que vai ajustar lá embaixo, não no meio do caminho. O que quer dizer isso? Isso quer dizer que a inflação, eu não vou dizer que ela será o menor dos nossos problemas, mas o nosso problema é falta de aumento de oferta de produtos. Então, ou seja, o equilíbrio vai se dar numa economia que cresce muito pouco. Então, o que é de se esperar é a inflação moderando, só que uma retração importante econômica. A gente, enfim, tem uma modelagem, prevê um pouquinho o que vai acontecer com a atividade na Mauá, e nessa modelagem a gente tem mais ou menos 70% de risco de ir para uma recessão. Não quer dizer que vai ser uma recessão severa, mas basicamente a economia vai parar. Um pouco esse é o processo que a gente está vivendo hoje. Como é que muda isso? Não é difícil mudar. Agora, o governo precisa mudar muito para conseguir mudar isso. Não é que ele tem que fazer um ajuste fiscal gigantesco, como a gente teve que fazer várias vezes lá atrás. Ele precisa gerar confiança, precisa gerar credibilidade. O que ele precisa fazer? Parar com essas bobagens parafiscais e fingir que a conta ninguém está vendo, porque está todo mundo vendo. E ele precisa ter uma política fiscal que as pessoas acreditem. Hoje as pessoas não acreditam. Então, qualquer número que eu te falar de projeção de resultado fiscal ano que vem, você vai acreditar. A não ser se ela for muito boa, que daí você não vai acreditar. Então, as pessoas hoje estão muito pessimistas com razão. O governo plantou isso. Foi criativo ao extremo. Não parece que o governo vai fazer o ajuste necessário para trazer essa confiança de volta. Com exceção da questão das concessões que vão criar algum ânimo, mas assim, nesse lado de credibilidade, não parece que o governo vai fazer o que é necessário para mudar esse espírito. Por outro lado, e algumas pessoas acham que eles podem fazer qualquer negócio, nós particularmente não achamos isso. Nós achamos que a política fiscal continuará sendo ruim, porém ela não vai ser tão expansionista, tão inflacionária como ela foi até agora. Ou seja, não é que o nível do superávit vai ser alto, ele vai ser baixo, mas ele não será muito mais baixo que o atual. Então ele caiu e não vai continuar caindo. Entendeu? Nós vimos nos últimos 60 dias, 90 dias, talvez um câmbio saindo da casa de 2,10 para 2,40, chegou a bater. Foi um estresse de mercado, é um movimento que veio para ficar? Câmbio, tu acha que tem um caminho só? Então, o câmbio, todo economista, ele acaba, quando ele conversa de câmbio e projeta câmbio, ele acaba sempre se tornando mais humilde, porque ele sempre erra. Projetar câmbio é uma coisa assim que ninguém acerta. Tem até vários anedóticos muito engraçados sobre projetar câmbio, mas o fato é que
a gente precisa separar em duas coisas. Uma coisa assim, vamos olhar os fundamentos, vamos ver se precisa de um câmbio muito mais valorizado. Eu acabei de falar um pouco das contas correntes, da conta corrente externa, mesmo o investimento direto continua sendo bastante forte. O Brasil não tem um problema de fundamentos com relação à taxa de câmbio, principalmente depois da primeira rodada de desvalorização que aconteceu em 2012 e dessa segunda rodada em 2013. E não precisa mais. Dito isso, o que vai acontecer com a taxa de câmbio? Ela depende, em grande medida, hoje, de um ambiente externo mais tranquilo, que isso não aconteceu, né, ao longo dos últimos meses, mas das expectativas internamente, não é com relação ao crescimento, ao que o governo pode fazer, elas não deteriorarem muito. Porque quando você... É aquela história, né, a nossa fantasia pode ir para qualquer lugar, né? Então, se o câmbio ele está muito movido por expectativas, ele pode ir para quanto? Ele pode ir para muito longe. Acontece que como o Brasil tem muito fundamento hoje, ele tem um colchão muito grande de reservas, não é assim. Então o Banco Central, há 3 semanas atrás, ele lançou um programa de vendas de hedge para o sistema, não impondo um volume gigantesco para o sistema, mas falando, olha, todo dia vai ter hedge para vocês. O volume é um volume importante, são 500 milhões por dia, é um programa longo, então eu vou dar hedge para vocês todo dia. Enquanto as expectativas estiverem deteriorando, isso eventualmente não é suficiente. Agora, quando elas pararem de deteriorar, por mais que elas estejam muito deterioradas, o hedge acaba suplantando, porque você não tem mais expectativa negativa, mais que dê mais impulso para a taxa de câmbio. Então, no final das contas, o que nós achamos é, você precisa de um choque muito grande para você ter o câmbio passando os 2,40 de novo. Provavelmente ele vai se acomodar mais para perto de 2,20, 2,30. Perfeito. Vou falar um pouquinho agora dos produtos da Mauá Investimentos. Nós tivemos aí estamos vivendo um ano difícil. Isso. Como é que está o desempenho dos produtos? Qual é o principal produto hoje, o principal fundo que vem se destacando, performando? Olha, tem assim, primeiro nos fundos macro, a gente está com uma postura na gestão de olhar quais são os temas que estão se transformando, quais são as coisas que de fato estão mudando de maneira relevante no Brasil e no mundo. Né? Então, como eu falei, no lado brasileiro, você tem um tema que é o seguinte: infelizmente, a nossa economia não está indo bem e não vai bem durante um bom tempo. Como é que a gente consegue capturar isso para os nossos fundos? Então, esse é um tema muito relevante e que a gente, através de vários instrumentos, está procurando capturar, não para amanhã, mas para os próximos 6 meses. E é um tema muito relevante, porque é uma mudança muito grande aqui no Brasil. Número 2, é um pouco o que eu falei, que a gente está indo para um mundo melhor. E, fora o Brasil, que tem os seus problemas, o mundo está indo para uma situação melhor, principalmente puxado pelos Estados Unidos. Então, nós temos construído também uma série de estratégias que se beneficiam muito deste tema. Então, assim, os nossos fundos macro, eles vão aí, aquela história de surfar uma onda de um processo importante no mundo e no Brasil de mudança, ou seja, é uma mudança relevante, não estamos discutindo que o mercado vai subir 2 ou 3%, e sim, os fundos acabam capturando um processo que é um processo longo e grande, né? Então, nós estamos muito animados com a perspectiva, principalmente de médio prazo, porque tem temas que estão relevantes no mundo, que estão se transformando também de maneira relevante, e a gente está se posicionando bem para capturar esses temas, né? Então, fugindo um pouco dessa coisa do dia a dia, que às vezes é muito penoso, e você perde o big picture, né? Então, assim, a gente está muito voltado a esses temas e que são muito fáceis de você, no dia a dia, ir monitorando se eles estão indo para o lado certo ou se estão indo para o lado certo, ou para o lado errado, né? Um outro produto que a gente gosta muito são coisas que, é um pouco aquela história, coisas que pouca gente vê, podem ser ruins ou podem ser muito boas. A gente tem procurado olhar cases específicos no mercado de ações, e a gente tem fundos que têm um approach muito focado em cases específicos,
de empresas que estão num processo transformacional também. Então não estamos discutindo se o setor de varejo vai um pouco melhor, vai um pouco pior, e com isso o fundo vai um pouco melhor. Não, não. Estamos discutindo empresas que estão num processo que vão vai dobrar de preço. Empresas que você está comprando com valor abaixo do valor, o valor de mercado é abaixo do valor de liquidação da empresa. Então você está comprando muito barato, coisa que pouca gente está olhando, e que estão num processo transformacional importante. O que é bacana? O bacana é que neste processo, quando o mercado começar a olhar muito, está na hora da gente sair, porque já deu. Porque a empresa voltou a estar com um valor que é mais razoável dentro do seu potencial. Então, esses produtos mais ligados a cases que estão passando por um processo grande de transformação, eu acho que são coisas assim, bem diferentes do que a gente está vendo por aí, com um potencial de ganho de capital importante. Perfeito, Luiz Fernando. Sempre muito bom bater um papo contigo aí, nos deu uma clareada muito boa do que está acontecendo, esse big pictures aí no mundo. Te agradeço muito a presença, muito obrigado. Não, prazer enorme estar com vocês, quer dizer, a gente é super fã aqui de todo o processo, tanto da Infomoney, quanto vocês estão super parabéns, e enfim, vamos firme aí. Valeu, obrigado pessoal, até a próxima.